Graças a Deus, que Deus e os seus abençoem a todos, amigo do Facebook. Passei aqui para mais uma meditação da palavra do nosso Deus, que eu tenho a certeza absoluta de que Deus irá abençoar muito a vida de todos vocês que estão do outro lado. Compartilhe esta live, eu tenho a certeza que a senhora estará compartilhar a bênção para várias pessoas e essas pessoas ficarão muito gratas por isso. Hoje eu quero falar a meditação de hoje, eu quero falar ao respeito da ira de Deus. E muitas pessoas têm feito muita confusão com relação à ira de Deus. E por que a ira de Deus? Eu vou esclarecer aqui. Quando se fala da ira de Deus, não é para que as pessoas pensem que Deus é um ser cruel e severo, não, ok? Deus, ele é misericordioso e mesmo a sua ira é justificada. Há pessoas que provocam a ira de Deus. Ou seja, essas pessoas, se não se arrependerem, né, elas sofrerão a ira de Deus, ok? Como todos os demais que têm rejeitado a palavra de Deus aí fora. Então Jesus deixou bem claro aqui, olha só, você que tem a Bíblia, eu quero mostrar para vocês aqui no livro livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 36. Pastor Dercy, que Deus abençoe sempre aí do outro lado. Fico feliz e regozijado saber que o Senhor tem estado atento com as mensagens, que na verdade é a palavra do nosso Deus, né? Deus nos chamou para pregar o evangelho e nunca é demais a gente participar de uma meditação como essa, que é muito abençoada. Eu estou a falar a respeito da ira de Deus e a minha Bíblia, ela está aberta aqui no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 36. Olha só, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João capítulo 3, versículo 36, o último versículo desse capítulo. Aquele que crê, olha só, isso é muito forte. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quer dizer, a pessoa só tem vida se tiver Jesus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Então nós só temos vida se Jesus tiver em nós. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Aquele que crê no Filho terá vida. Olha só. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha só. Então, a ira de Deus permanece para aqueles que não têm o Filho. Tá entendendo? Aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós, eu, você, todos nós, estávamos debaixo dessa ira. Entende-se ou não? Antes de nós crermos em Jesus, nós estávamos debaixo dessa ira. Não é porque Jesus morreu na cruz que a humanidade está livre da ira de Deus. Negativo. Estarão livres da ira de Deus os que creem em Jesus, porque o sacrifício dele só salvará, entenda, os que creem no nome dele. Não vai salvar a humanidade toda que se rebela contra ele, mas vai salvar aqueles que se rendem. Veja só aqui, quando o apóstolo Paulo fala de como era a nossa vida antes de crermos em Jesus. Quem éramos nós? Se nós pegarmos a Bíblia e abrirmos aqui no livro de Efésios, no capítulo 2 de Efésios, né? Olha só o que diz o texto sagrado. Efésios capítulo 2,
versículo 1. A partir do versículo 1 diz assim, olha só. O apóstolo Paulo disse assim: e vos vivificou, estando vós morto em ofensas e pecados. Olha só. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira com os outros também. Tá aí. Viram aí? Ou seja, a minha condição, a sua condição, a nossa condição, antes de nos arrependermos dos nossos pecados, era essa condição. Estávamos debaixo da ira a qualquer momento. Se morrêssemos do jeito que nós estávamos, a ira de Deus seria derramado sobre nós, porque a nossa alma iria ir para o inferno. Entende isso, sim ou não? Quando a pessoa está debaixo da ira de Deus, né, essa pessoa, ao morrer, o destino da alma dela é o mesmo do homem rico que Jesus falou lá no Evangelho de Lucas, ok? O destino é o mesmo. Aquele homem morreu, foi para o inferno, por quê? Porque ele estava debaixo da ira de Deus. Ou seja, ele fazia tudo isso aqui que o apóstolo Paulo falava. Veja o versículo 3, olha só. Entre os quais todos nós também antes andávamos também nos desejos da nossa carne. Aquele rico vivia para fazer os desejos da sua carne, não é assim? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quando ele morreu, ele provou a ira de Deus, porque a sua alma foi para o inferno. Olha só, Deus não faz acepção de pessoas, mas aqueles que, essa era a nossa condição antes, porque hoje, aqueles que creem em Jesus não estão debaixo dessa ira. Eu não estou destinado à ira de Deus, não. Eu estou destinado à vida eterna, porque o meu Senhor disse isso, que aquele que crê nele tem a vida eterna. O destino de todos aqueles que vivem a fé verdadeira e sincera em Jesus não é a condenação. Jesus disse que é a vida eterna, mas aquele que desprezam Jesus, a ira de Deus estará sobre eles, ok? Aqueles que desprezam a Jesus Cristo, a ira de Deus está sobre eles. A ira de Deus está sobre eles. E esse jovem rico, ele havia desvalorizado Jesus. Ele não quis saber de Jesus. E por não quiser saber de Jesus, então a ira de Deus se acendeu na vida desse homem, de maneira que quando ele morreu, a alma dele foi para o inferno. A alma do rico foi para o inferno. Mas a alma de Lázaro não foi para o inferno, porque não foi abrangido pela ira de Deus. Por quê? Porque Lázaro, por sua vez, ele aceitou a Jesus Cristo, Filho de Deus. E quando eu e você aceitamos Jesus Cristo como autor e consumador da nossa vida, então nós não fizemos parte da ira, ou seja, a ira de Deus não nos abrange, mas nós fizemos parte da vida eterna. Lázaro fez parte da vida eterna. Por quê, pastor? Porque Lázaro, ele aceitou o Filho de Deus. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Então, ele não foi abrangido pela ira.
Já o rico, ele vivia exatamente como o apóstolo Paulo falava aí. Ele desvalorizava a Jesus Cristo, a palavra, ele porque possuía bens, então ele achou que a riqueza dele, o Deus dele, era riqueza. Ele achou que poderia ele resolver tudo, inclusive até a salvação, com dinheiro. A salvação não é comprada com dinheiro. A salvação não é conquistada com dinheiro. A salvação, ela é conquistada com a obediência, a fé em Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus como Senhor e consumador da sua vida. É por isso que aqui João, né? João capítulo 3, aqui no último versículo, diz assim, olha só, no versículo de número 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então tá aí. A ira de Deus só permanece na vida daquele que não crê o Filho de Deus, na vida daquele que não aceita Jesus como Salvador. Eu quero dar um conselho, eu quero chamar a sua atenção. Vale a pena você buscar o Filho de Deus. Por isso é que o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ele disse, se tiveres sede, venha. Se tiveres fome, também venha. Ou seja, da boa água e da boa comida ele tem para nos dar. Mas essa água e essa comida, este alimento, não é para nossa carne, mas é para nossa alma. Do mesmo jeito que a senhora, o senhor, o jovem, a moça, o rico, o pobre, o alto e o baixo, o gordo e o magro, tá entendendo? Da mesma forma, da mesma maneira que eu e você precisamos sustentar a nossa carne, sentimos a necessidade de comermos alguma coisa para manter o nosso corpo e o nosso organismo forte, da mesma maneira, a nossa alma, ela também precisa ser sustentada. A nossa alma, ela também precisa ser sustentada. Precisa ser sustentado. Também precisa ser sustentado. E o que sustenta a nossa alma, o que sustenta o nosso espírito é a palavra de Deus. Por conta da misericórdia de Deus. Então, as pessoas falam que Deus é mau. Não, a ira de Deus é justificada. Existem pessoas que provocam mesmo a ira de Deus, pessoas que ignoram a palavra, pessoas que rejeitam a Jesus Cristo. Então é importante que haja da parte dessas pessoas um arrependimento para não sofrerem a ira de Deus, porque todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus, esses sofrerão com a ira de Deus. Por isso é que Jesus disse, quem crê terá vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá vida eterna, e a ira de Deus sobre ele se acende e permanece. E nós, pessoal, eu e você, estávamos debaixo dessa ira, mas pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, então nós fomos absolvidos dessa ira. Nós somos absolvidos da ira quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. Tá bom? Então, pessoal, a meditação de hoje é o respeito da ira. Eu e você somos absolvidos da ira e podemos fazer parte da vida eterna se nós aceitarmos Jesus. Tá bom? Então, medite nessa palavra. É por isso que o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Então busque Jesus, porque somente em Jesus nós encontramos vida. Só em Jesus nós encontramos paz. Só em Jesus nós encontramos o alívio. Só em Jesus nós encontramos a verdadeira alegria. Só em Jesus nós encontramos a vida eterna. Tá bom? Que Deus e os seus abençoe a todos. Nós vamos ficar por aqui.
tá? Vamos ficar por aqui. A meditação de hoje, a mensagem foi exatamente essa. Em Cristo, no Filho, nós temos vida, se nós aceitarmos o Filho. Mas se nos rejeitar, então, automaticamente, as pessoas provarão da ira de Deus, tá bom? Porque não é Deus que é mau. Os homens é quem tem provocado a ira quando rejeitam o Pai, quando rejeitam o Filho, quando não querem nada com o Filho de Deus. Então Jesus é a nossa vida. Jesus, ele é a nossa salvação. Se tiver Jesus, você tem salvação. Se tiver Jesus, você tem paz. Se tiver Jesus, você tem vida. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe nós. Vamos ficar por aqui. Eu gostaria que a senhora, o senhor, partilhasse esta mensagem para abençoar outras pessoas também, para despertar outras pessoas também, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Estamos juntos.